começando hoje o nosso programa com a presença aqui do pastor da igreja Assembleia de Deus, Raniel, né, Jean Oliveira, que vai hoje colocar a palavra, falar um pouquinho sobre a palavra de João. Pastor, seja bem-vindo, né, e obrigado por nos receber aqui na sua residência para fazer essa matéria. É um grande prazer para mim participar do programa, estar com vocês e podermos conversar um pouco sobre Jesus Cristo. Que é maravilhoso, né? Muito. Domingo, 10 horas da manhã, é o horário que inicia nosso programa aqui pelo nosso canal do YouTube. E todo domingo eu gosto de levar uma palavra para o pessoal que está nos assistindo em casa, porque eu acho que isso fortalece uma semana que está começando, né? E motiva também quem está assistindo. Hoje a gente vê aí tantas pessoas passando por tantos transtornos, problemas, que eu falo que se você estiver afastada de Deus e dessa força que é maior, né, que é o Jesus Cristo, você não consegue continuar, né, pastor? Exatamente. É muito importante tê-lo diariamente, né, nas nossas vidas. Na nossa 24 horas, eu costumo dizer que a gente pode estar conversando com ele. Com certeza. Além de pastor, você também é advogado. Sou. Olha que legal, então o pastor está sempre ali, né? Tanto na lei na justiça como na lei de Deus. E eu queria saber qual vai ser a palavra de hoje, pastor? Eu pensei numa palavra que viesse atender o maior número de pessoas possíveis, né? Então eu pensei numa palavra que fosse importante tanto para as pessoas que não conhecem ou não têm ou nunca tiveram uma oportunidade de ter um relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, e também para as pessoas que já o conhecem, já se relacionam com Jesus. Então por isso que eu gosto muito dessa passagem que está na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 2 de João, nos conta a Bíblia sobre o primeiro milagre que Jesus fez, como ele começou a fazer os seus milagres, né? Está escrito assim no primeiro versículo: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. E Jesus lhe respondeu: Mulher, que isto tem a ver comigo e contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ela disse aos que serviam: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações cerimoniais, e cada uma media de 2 a 3 almudes. Jesus lhes disse: Enchei as talhas de água, e eles as encheram até a borda. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao encarregado da festa. Eles o fizeram. Quando o encarregado provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serviçais que haviam tirado a água sabiam, chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o bom vinho, e quando já beberam bem, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o vinho bom até agora. Com este, Jesus deu início a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Essa palavra é maravilhosa, né? Muito. Fala dessa transformação da água em vinho. E o que você fala, pastor, quando você lê essa palavra, que você está ali na igreja ou agora aqui através do nosso canal, para o pessoal que está em casa, essa transformação da água em vinho? Olha, tem um ditado popular que fala: quando algo que não é muito bom, né, ou algo que ainda que seja bom, se torna muito melhor, as pessoas costumam dizer que a situação foi transformada de água para vinho. Para vinho, é isso mesmo. Embora a água na Bíblia tenha vários significados, nesta passagem eu creio que a água ela significa algo sem cor, sem cheiro, sem gosto, né? E Jesus usou exatamente isto para transformar em algo que tem gosto, que tem cheiro, que tem cor, né? Que é o vinho. Então, é interessante nós percebemos primeiro que Jesus, a Bíblia fala que ele foi convidado para estar ali. E quando então perceberam que o vinho havia se acabado, levaram o problema até Jesus. E aí então a mãe de Jesus falou aos serviçais: Olha, fazei tudo o que ele disser. É verdade. Então isto é muito importante para todos nós nos dias de hoje. É tão importante e tão atual, né? Ainda ontem eu estava fazendo um curso
E quando o palestrante ele pediu para fazermos um exercício, ele pediu para indicarmos quem seria, em alusão ao curso, né, um porta-voz ideal. E eu então escrevi sobre Jesus Cristo. E falei o porquê que eu achava que ele seria um porta-voz ideal. Para mim, um porta-voz do céu, né? E depois ele, sem saber quem havia escrito, ele corrigiu isso na hora que ele leu o exercício, falando que Jesus é apenas um personagem histórico e que não era algo atual, né? Só que as palavras de Jesus, elas são atualíssimas. Super atual. Atualizadas constantemente. Constantemente. Ele é tão atual que é o livro mais vendido no mundo. É a Bíblia. A Bíblia. Isto depois de 2000 anos da existência dele, né? Então, primeiro que eu quero deixar para as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de conhecer realmente Jesus, nunca se interessaram por ele. No livro de Romanos está escrito para nós não nos conformarmos com este mundo, mas para nós experimentarmos qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com certeza. Então, primeiro tópico que eu quero deixar para as pessoas que estão nos ouvindo é que elas experimentem a vontade de Deus nas suas vidas. E o importante desta palavra, que fica em meu coração, é de que Jesus Cristo tem que ser convidado a fazer parte das nossas vidas. Das nossas vidas. Assim como ele foi convidado naquela situação para aquele casamento, e aqui eu deixo algo para os casamentos, né? Hoje os casamentos são alvos de tudo quanto setores das nossas vidas, né? Da nossa vida, é verdade. É alvo de situações que lhe procuram desmanchar. É isso mesmo. E um casamento desmanchado não atinge somente o casal, né? Mas atinge também duas famílias ou mais, muitas pessoas que se envolvem, né, num muitas casamento, pessoas. Numa relação. Eu falo assim, quando você começa um namoro, você já tem que pensar muito bem, porque você já está envolvendo as duas famílias, com pessoas. certeza. Você aprende, você aprende a amar a família do teu namorado, o namorado da tua família. Exato. E depois vem o final e é muito duro, né? Porque aí você fala, nossa, agora que eu me adaptei, que eu gostei. Ontem eu vi uma matéria, não posso divulgar o nome da Rede TV, que passou essa matéria e falava exatamente disso, né? A moça chegou, né, na casa dessa família, o jeito dela fez com que conquistasse toda aquela família. E de repente ela armou o sequestro do namorado e ela mesma fez tudo para que o namorado desse a morrer, para ela ficar com as coisas. E a mãe falava isso que você falou, falava assim, como pode uma pessoa que eu acolhi como minha filha fazer isso, né? Em quem mais nós vamos acreditar? A pessoa que, ela falou, nunca confiei meu neto a ninguém, eu confiava meu neto a essa pessoa, abria a porta da minha casa, fazia tudo para que ela ficasse à vontade. Então a gente vê hoje que o maior alvo na vida, nas nossas vidas é o casamento, onde o inimigo mais quer vir mesmo e destruir é o casamento. Porque destruindo um casamento, os filhos são afetados, ambas as famílias, a estrutura inteira, né, do casamento. Né? E é muito interessante porque, fazendo também um paralelo com a nossa própria lei, né? Pois eu trabalho com isso, no artigo 226 da Constituição Federal do Brasil, diz que a base da nossa sociedade é a família. É a família. É a família. E a família tem a garantia do Estado de ter uma atenção especial. Mas é uma situação inversa ao que nós vemos cotidianamente, né? Porque o que a gente vê é que o Estado não presta uma atenção especial à família. Aliás, nem define que seria essa atenção especial. Mas nós estamos vendo que a família, juridicamente, ela está desguarnecida. Desguarnecida, né? Está desacreditada. Desacreditada, já, né? E não deveria ser assim, porque a própria lei já diz que ela é a base da nossa sociedade. Então, nós estamos vendo hoje um país totalmente desestruturado. País, né? Desestruturado, disse tudo. Todas as pessoas, elas falam em crise financeira. Mas ninguém se atenta que a crise maior é a crise familiar. Nós estamos hoje vivendo numa sociedade com princípios tão esdrúxulos, né? E isso vem de dentro, vem de casa.
E aquele ditado popular que fala que educação vem de berço, é verdade. É verdade. Então nós estamos vendo uma falta de educação, de princípios, de valores na sociedade, no país, e ninguém se dá conta de que isso começa dentro de casa. Dentro da nossa casa, com certeza, da nossa casa. Você que veio de um berço cristão, seu pai pastor, você vê que como é importante essa base da família, e a família está ali dentro da igreja mesmo, eu falo, né? Porque você vê a diferença das crianças que estão ali desde pequenininhos, indo para a escola dominical, sendo criado na palavra de Deus, sabe? Você vai vendo o chamado daquela criança, o que vai acontecendo conforme o crescimento dela. Tem pastores que eu falo, nossa, olha que família abençoada, não tem? Assim, que você admira, você fala, olha, tem que tirar o chapéu. Porque hoje em dia você poder coordenar, administrar a sua família está muito difícil com o mundo que nós vivemos, porque o mundo ele oferece muitas coisas e a gente só passa a enxergar depois de um bom tempo. Eu falo por mim, eu estou hoje no meu segundo casamento, mas no meu primeiro casamento eu me casei muito, muito, muito jovem. Então, no meu primeiro casamento, eu queria curtir minha vida. E meu esposo, na época, ele era mais centrado, ele queria trabalhar, ele pensava no crescimento da família. E eu falava, então se você não for comigo, eu vou sozinho, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Então eu falo assim, depois que você passa a conhecer a palavra de Deus e ver realmente como é bom viver e servir esse Deus, você fala, nossa, como é importante a minha família, porque a família é o segundo coração de Deus. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E você tocou num ponto importante, né? Você era muito jovem. Muito jovem. E queria curtir a vida, Eu queria curtir muito a minha vida. Eu fiz muitas coisas, assim. Deus me transformou. Exato. É importante deixar para os jovens. Eu me considero jovem. Sim, eu também hoje, mas eu falo assim... A juventude eu tinha está 19 anos, mente, né? Eu tinha 19 anos quando eu me casei e meu esposo, ele tinha 36 anos. Mas eu falava... Ele já tinha vivido um monte de coisa, mas ele sempre foi mais centrado. Eu não, eu queria agir por impulso. Eu achava, não, eu tô com vontade de viajar. Arrumava minha mala, eu ia viajar. Sabe, eu não pensava para fazer as coisas. Os jovens, eles acham que por terem saúde, vigor físico e por serem jovens, né, que eles têm todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo. Né? E não é bem assim, porque ninguém sabe que hora que vai chegar a sua hora. Ninguém sabe, que momento. Verdade. Então, é muito importante que o jovem tenha a consciência de que ele pode sim curtir a vida. E o curtir a vida não significa exatamente você poder fazer tudo o que vier na sua cabeça. Sim, né? Com certeza. Curtir a vida, pessoas jovens que pensam assim, muitas vezes acabam não curtindo a sua vida. Não curtindo a vida, você acaba trazendo problemas para você. É o que aconteceu comigo, eu acabava criando, gerando problemas para minha vida. E até mesmo perdendo a sua própria vida. Perdendo. Né? Quantos jovens que acham que curtir, né? Curtir a vida seria beber, sair com os amigos sem rumo, e numa dessas ocorre um acidente, por exemplo. Um imprevisto, pode ser um acidente até fatal. Exatamente, e a vida ela termina ali, naquela curtição. Então, o curtir a vida não é exatamente você fazer da vida algo sem limites, mas é você saber curtir a vida. Curtir a sua vida, com certeza. E apenas para encerrar aqui a ideia que eu recebi de Deus para nós nesta manhã, é que as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo deveriam convidá-lo para fazer parte das suas vidas, assim como ele foi convidado para esta festa de casamento. Por quê? Sempre que Jesus faz parte das nossas vidas, milagres acontecem. Alguma coisa acontece. Milagres, é verdade. Alguma coisa acontece. E sempre acontece para o lado bom. Né? Como foi neste casamento que nós lemos aqui. E também até as pessoas que já se relacionam com Jesus, olha que interessante, eles estavam numa festa de casamento. Os noivos já haviam se casado, né? E já estavam até mesmo usufruindo da vida de casado. Muito embora ainda estavam na festa, começando, mas a ideia que essa mensagem deixa para nós é que mesmo pessoas já casadas, ou mesmo pessoas que já se relacionam com Jesus Cristo, já têm com Ele uma vida de relacionamento, às vezes o vinho também acaba. Acaba, é verdade. Não é? E é errado nós dizermos que a vida com Jesus Cristo está livre de qualquer problema. Não estará. Problema, Jesus Cristo nos disse que Ele não quis nos tirar do mundo, mas nos livrarmos do mal.
E é através dos problemas que nós até aprofundamos o nosso relacionamento com Jesus Deus, Cristo. com certeza. Ele nos ensina a termos mais fé, a sermos mais pacientes, a amarmos mais através dos problemas. Então, quando nas nossas vidas, no nosso cotidiano, o nosso vinho se acaba, ou seja, a nossa vida deixa de ter cheiro, deixa de ter gosto, deixa de ter cor, Jesus está ali. Se você o convidou para fazer parte da sua vida, Ele vai pegar água novamente. Então, às vezes, a nossa vida deixa de ser vinho para ser água. Mas Jesus faz esse milagre. Ele pega a água e da água Ele torna a fazer vinho, né? Então, mesmo aquelas pessoas que já têm uma vida de relacionamento com Jesus Cristo e que às vezes suas vidas voltam a ser água, Jesus tem o poder para transformar novamente algo sem gosto, sem cor, sem cheiro, em algo novamente que significa alegria. Isso, que o vinho significa isso, alegria, festa, né? Então, isso que é importante para as nossas vidas. Uma coisa que eu tenho dúvida, assim, que você falou que o vinho significa alegria, significa festa. Eu quero te perguntar no próximo bloco sobre o vinho e sobre... a gente fala muito assim... Será que eu posso? Os jovens perguntam, porque eu tenho uma amiga que ela tem várias tatuagens no corpo. Aí ela falou, eu saí da minha igreja porque o pastor brigava comigo por causa das minhas tatuagens, do meu piercing. Mas meu coração não deixava de ser bom, não deixava de fazer a obra por causa da tatuagem e do piercing. Sim. Então eu quero que você depois me responda essas duas perguntas, sobre o vinho e sobre a tatuagem. Nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já. Você sonha para o seu lar? A loja Lauro Demarque Tintas e Companhia materializa através das cores personalizadas para cada projeto. A mais completa e especializada loja de tintas de Ouro Preto. Contamos com as melhores marcas do mercado. Venham conhecer nossas instalações, atendimento e conferir as nossas tendências em cores e texturas. Garantimos preço e qualidade. Representante exclusivo das tintas Anjo Mais. Lauro Demarque Tintas e Companhia. Supermercado Brasil Ouro Preto, Supermercado Santo Antônio Elisiário e Supermercado Irapuã. Rede Mais. Mais produtos, mais serviços, mais você. Economia garantida. Aqui você encontra tudo o que precisa e se sente em casa. Ofertas de segunda a terça-feira. A quarta é vermelha. A carne, de primeira. Alta qualidade e procedência total. E a quinta? A quinta é verde, frutas, legumes e verduras fresquinhas e selecionadas para você. E aos finais de semana, um delicioso cardápio para o seu almoço ou jantar. E a padaria, completa. E as ofertas são tantas que você não sabe qual aproveitar primeiro. Ofertas a semana toda. Supermercado Brasil, Ouro Preto, Supermercado Santo Antônio Elisiário e Supermercado Irapuã. Pertinho de você, sua família mais feliz. Estamos de volta com o nosso programa e recebendo hoje aqui, nós que viemos para a casa dele, o pastor Jean Carlos. Pastor, me explica um pouco essa... O pessoal fala sobre tatuagem. Eu dei aqui o exemplo da minha amiga, que ela gosta muito de tatuagem. Ela levanta, tem dia que ela levanta e fala, eu quero fazer uma tatuagem, ela vai e faz. Só que ela nasceu em berço evangélico. Mas ela acabou se afastando da igreja, porque ela gosta de usar um piercing, ela gosta de fazer tatuagem. E tinha toda a política da igreja que não poderia fazer. Na sua concepção, na igreja onde você coordena como pastor, como funciona e como é visto? Olha, no nosso ministério, nós entendemos que o nosso corpo, a Bíblia fala que ele é templo do Espírito Santo. Né? Então, se o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, nós temos que ter uma conduta regrada aos princípios cristãos, aos princípios da Bíblia, que Jesus deixou. Então, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não vou fazer algo que vá, por exemplo, contra a vontade de Jesus Cristo. Mas me responde uma coisa, no Antigo Egito, no tempo mais antigo, o pessoal, eles faziam tatuagem para se casar, pintava, desenhava seu corpo. Sim, a ressalva que eu faço é que em tudo nas nossas vidas nós devemos ter um equilíbrio. Um equilíbrio, sim. Né? Então, por exemplo, a pessoa ela deseja fazer uma tatuagem com o nome do seu filho, da sua mãe,
Algo que seja para homenagear, às vezes uma frase evangélica. Exato, uma frase evangélica, um salmo, uma frase, muito assim. um salmo, por exemplo, enfim, algo que remeta à ideia de fé dela em Jesus Cristo, por exemplo. É diferente de você fazer uma paisagem pegando todas as suas costas, pegando todo o seu peito. Sim. Então tudo que é demais, né, não sendo nem 8 nem 80, como comumente nós falamos, eu acho que havendo um equilíbrio, a pessoa deve se sentir em paz com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, com então, certeza. se aquilo, por exemplo, não é algo ofensivo para ela, se aquilo não vai, se o Espírito Santo não vai, digamos, fazer com a pessoa se sentir mal, ela vai se sentir em paz com o Espírito Santo, então eu não vejo problema. Desde que, de certa forma, isso também não venha contra os princípios e os costumes da igreja onde a pessoa está. Sim. Né? Então, veja bem, às vezes a pessoa faz parte de uma determinada igreja ou religião em que isso é perfeitamente possível dela fazer. Então ela não vá, de repente, contra os ensinamentos da sua igreja, mas de repente ela se sente mal na sua consciência com o Espírito Santo de Deus. Isso pode acontecer também o contrário. De repente a igreja que a pessoa faz parte não orienta dessa forma, mas o Espírito Santo não a ataca, digamos. Ela não vai se sentir mal com aquilo. Eu acho que a pessoa tem que ponderar, né, e fazer da sua vida sempre algo que é equilibrado. Equilibrado. Então eu não vou dizer que isso seja um pecado dela fazer, porque na Bíblia Jesus nos deixa o princípio, né, de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas especificamente não está dizendo que é pecado fazer uma tatuagem. Né? Então eu acho que a pessoa tem que ponderar aquilo que na igreja dela é um costume, né, aquilo que é passado a ela, e ponderar se aquilo está lhe causando na sua consciência um peso ou não. É verdade. Agora eu vou para uma outra pergunta. Quando a gente fala em vinho na Bíblia, né? Porque a gente pode ver todas as festas, tudo era regado a muito vinho, a muita comida. Sim. Na Bíblia. Aí hoje a gente vai falar em vinho. É proibido, é pecado? A pessoa fala, não, hoje eu estou na minha casa, eu quero tomar uma taça de vinho. Porque na Bíblia falava que era tudo regado a vinho. Será que realmente o vinho faz mal? Como que funciona pro pessoal que é evangélico, que segue a palavra de Deus, o vinho? Sim. Olha, eu tenho comigo o seguinte, o vinho sempre foi vinho. Né? E algumas pessoas dizem que, mas antigamente não se adicionava álcool. O álcool hoje é adicionado ao vinho e isso não podemos beber. Veja bem, se adicionava álcool ou não naquela época, certo é que o vinho embriagava. Se ele era através do álcool ou se ele era fermentado naturalmente, a Bíblia fala que o vinho naquela época já embriagava a pessoa. E o problema está nisso, está em se embriagar com o vinho, com a bebida. Né? É isso que a Bíblia fala que é pecado. Nós nos deixarmos embriagar. Né? Sermos embriagados pela bebida. Por quê? Porque quando nós nos deixamos ser embriagados, nós acabamos de deixar um pouco de lado a nossa própria consciência. Né? Uma pessoa embriagada, ela, dependendo do grau de embriaguez dela, ela sequer consegue ficar em pé. É verdade. Não é? Então, se uma pessoa não consegue ficar em pé, ela já não sabe o que fala, ela já vai falar coisas que nem existe, às vezes ofende uma ofensas, pessoa, ofensivas, as pessoas ficam, porque a embriaguez ela causa vários níveis na pessoa, né? Então o primeiro degrau, ela fica muito alegre, vem a emoção. Dali a pouco vem uma certa depressão sobre a pessoa, ela se fecha, e depois ela passa para o nível, digamos, de um pouco de violência, né? E aí começa a ficar ofensivo. Então, quer dizer, o que nós evitamos, e o que a Bíblia ela recomenda para todos nós, é não nos embriagarmos, exatamente para que não aconteça todos esses níveis, né? E isso pode levar a uma certa confusão. Eu já fui em festas de casamento em que teve que ser necessário reforço policial. Nossa! É verdade, teve que chamar a polícia na festa de um casamento.
Por causa do quê? Por causa de pessoas embriagadas. Então, o que a Bíblia recomenda para nós é exatamente isto, né? Não nos embriagarmos. No entanto, algumas igrejas evangélicas, elas têm como costume realmente proibir o consumo de bebidas alcoólicas. Eu não vou dizer que isso é o certo ou que é o errado, para que porque cada igreja tem o seu entendimento. Exatamente. O que é importante as pessoas elas saberem é que isso não é que a Bíblia diz que não se pode beber, porque eu não encontrei isso na Bíblia. Na Bíblia, né? Que não se pode beber. Eu também não encontrei, agora voltando também não tem um versículo que fala para você não fazer tatuagem, existe? Porque eu já procurei um monte. Também não encontrei. Fala para você não cultuar, agora me fugiu, ídolos na sua pele, uma certa idolatria, né? Mas também não tem. Porque, veja bem, a Bíblia, a palavra de Deus é contra a idolatria. Mas as pessoas podem fazer do seu carro, da sua casa, do seu filho, né? Da mãe, o seu ídolo, e idolatrá-lo. Né? Verdade. Tem pessoas que são escravas dos seus bens, do seu patrimônio. Não é? Então a idolatria não está unicamente em uma imagem de alguém, de um santo, enfim, mas a idolatria pode ser qualquer coisa. Tem pessoas que têm uma idolatria por coisas tão... Às vezes eu mesma falo, Senhor, me corrige, agora eu estou me libertando, mas eu tenho um ciúmes assim fanático dos meus livros, né? Eu brinco com todo mundo, não pega nos meus livros, eu não empresto. Mas eu falo, agora graças a Deus eu estou me libertando. Mas a gente acaba idolatrando algo que, né, que é tão, às vezes... Exatamente. Tão simples que não precisa dessa idolatria. Exatamente. Né? Às vezes as pessoas falam tanto, né, e pregam tanto palavras contra a idolatria na igreja, mas ele mesmo idolatra o próprio filho, por exemplo. Faz do filho aquilo que é de mais importante na sua vida. E aquilo que tem que ser para nós o mais importante nas nossas vidas é exatamente Jesus Cristo. Jesus Cristo. É o que está escrito na Bíblia. Buscai primeiro a Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Uma outra pergunta que eu faço, você como pastor, não sei como vocês coordenam isso na igreja de vocês, mas a gente vê hoje muito isso dentro das igrejas, porque Deus é amor, né? E quando nós amamos a Deus sem conhecê-lo, sem ter visto, nós amamos a Ele, como fala na palavra. E muitas vezes nós chegamos numa igreja, o irmão não consegue nos amar, o irmão sente inveja de você, o irmão... Às vezes se o pastor te dá um pouco mais de atenção, aquele irmão já acha, o pastor está puxando o saco por isso. Então, assim, hoje eu falo que se nós somos irmãos, nós temos que amar um ao outro, entendeu? Não pode existir isso. Então, existe ainda, hoje eu percebo, né, nas igrejas evangélicas, essa diferença, essa parte difícil do perdão. Tem. É muito importante esse assunto que você tocou, porque eu tenho até falado bastante na igreja, e o que nós vemos hoje, infelizmente, na maioria das vezes, em igrejas evangélicas, porque igrejas evangélicas existem vários ministérios, né? Diferente, por exemplo, da igreja católica, que existe apenas um líder da igreja católica, né? Então a igreja católica é a mesma igreja em qualquer lugar do Brasil, por exemplo, ou do mundo, né? As igrejas protestantes não, têm diversos ministérios. E o que a gente vê é que, infelizmente, nos dias atuais, até mesmo dentro das igrejas evangélicas, as pessoas se comportam como se isso fosse algo descartável. Descartável, né? Isso não está bom para mim, eu descarto. Eu vou embora. Eu vou embora daqui. Porque está olhando o homem, não a Deus, exatamente. Né? Olha, eu não pude cantar no conjunto, eu vou para outra igreja porque aqui eles não me querem. O pastor não me dá oportunidade. O pastor não me dá oportunidade. E veja, a Bíblia nos fala que quem coloca os pastores nas igrejas, quem dá os pastores, é Jesus Cristo, é Deus. É Deus. Né? Então, a partir do momento que nós estamos numa igreja, nós temos que crer que o pastor que está ali foi colocado ali por Deus. Então, se a pessoa não está tendo oportunidade, se ela ainda não foi honrada pelo pastor, a pessoa tem que rever os seus conceitos. Porque se ela acredita que o pastor está ali por Deus e não quer obedecer ao seu pastor, ou aguardar que o seu pastor ele ouça de Deus o momento exato, o momento certo para honrar aquela pessoa, a pessoa então está indo contra a palavra de Deus, não contra o seu pastor. Então é muito ruim,
infelizmente, nós vemos hoje pessoas que mudam de igreja para igreja e não percebem que o problema é exatamente a pessoa. Não é a igreja, pessoa, não é não Deus, é a igreja. Porque os problemas que as pessoas hoje, elas até mesmo alegam para poder saírem de uma igreja, esse problema ocorre em todas as igrejas, com maior ou menor intensidade, mas ocorrem. Né? Infelizmente, os pastores são humanos também, né? São pessoas normais e muitas vezes não está num dia de repente bom, então termina o culto, ele não cumprimenta às vezes, a pessoa foi embora para sua casa, não está bem, está doente, porque pastor é de carne e osso, né? Ele também sente, também tem problemas, né? Eu costumo dizer que pastor tem problema VIP, né? Porque os problemas dos pastores é que pastor não fala, mas é sempre as maiores provações que pastor passa. Pastor tem que ser super-homem. Tem que ter super-homem. Olha, no próximo bloco eu quero te perguntar uma pergunta que isso é uma coisa pessoal minha, que às vezes eu quero te dar um exemplo. Eu tenho um casal de sobrinhos que eles foram ungidos a pastores e não fizeram faculdade de teologia. Antigamente existia muito isso. Você acha que tem essa necessidade? Porque às vezes eu vejo pessoas que fazem a faculdade de teologia e não têm a unção de uma pessoa que nunca nem estudou. Sim. Então eu quero que você me responda isso no próximo bloco. Tá bom. Vamos para um breve intervalo. Você sonha para o seu lar? A loja Lauro Demarque Tintas e Companhia materializa através das cores personalizadas para cada projeto. A mais completa e especializada loja de tintas de Urupês. Contamos com as melhores marcas do mercado. Venham conhecer nossas instalações, atendimento e conferir as nossas tendências em cores e texturas. Garantimos preço e qualidade. Representante exclusivo das tintas Anjo Mais. Lauro Demarque Tintas e Companhia. Supermercado Brasil Urupês, Supermercado Santo Antônio Elisiário, Supermercado Irapuã. Rede Mais. Mais produtos, mais serviços, mais você. Economia garantida. Aqui você encontra tudo o que precisa e se sente em casa. Ofertas de segunda a terça-feira. A quarta é vermelha. A carne, de primeira. Alta qualidade e procedência total. E a quinta? A quinta é verde, frutas, legumes e verduras fresquinhas e selecionadas para você. E aos finais de semana, um delicioso cardápio para o seu almoço ou jantar. E a padaria, completa. E as ofertas são tantas que você não sabe qual aproveitar primeiro. Ofertas a semana toda. Supermercado Brasil, Urupês, Supermercado Santo Antônio Elisiário, Supermercado Irapuã. Pertinho de você, sua família mais feliz. Que delícia, estamos de volta com o nosso programa nessa manhã maravilhosa de domingo, né, com o nosso querido pastor Jean Carlos. E eu perguntei pro pastor, assim, às vezes a gente vê pessoas tão simples e com tanta unção, e às vezes a gente vê pessoas que estudam tanto a palavra de Deus, que buscam fazer teologia. Eu queria saber, assim, porque eu tenho um casal de sobrinhos que hoje eles estudam teologia, mas antes de fazer a faculdade, eles já tinham sido ungidos como pastor. E antigamente muitas pessoas eram ungidos sem ter faculdade de teologia. Você acha que é necessário, que tem essa necessidade? Ou você acha que Deus, quando Ele vem, Ele trabalha de uma forma na pessoa que, tendo teologia ou não, Ele vai realmente falar a palavra de Deus e vai pregar? Olha, é uma questão muito importante, né? E bem atual. Eu tenho comigo que a teologia, você estudar a teologia, né, fazer um curso de teologia, não é, digamos, essencial para que a pessoa seja consagrada a pastor, a diácono, a presbítero, por exemplo, enfim, algum cargo dentro da igreja. Não é essencial porque a consagração quem faz é Deus, né? É Deus quem consagra. A pessoa, ela não se torna, por exemplo, um pastor, não se torna um diácono na igreja porque alguém falou assim para ela, você a partir de hoje será diácono. Não, quando o pastor consagra alguém a diácono, por exemplo, ele está reconhecendo que a pessoa já é um diácono. Quando alguém é consagrado a pastor, nós estamos apenas reconhecendo a unção de pastor que Deus já deu para aquela pessoa. Não é? Então, quem consagra é Deus, inicialmente. Agora, logicamente que um curso de teologia, ele é importante. Sim, que as pessoas façam. Então, embora eu acredito que isso não seja o principal,
porque o principal é lógico, é a pessoa ter a unção, a graça de Deus na sua vida, mas um curso de teologia vem agregar, vem somar, né? Hoje é muito importante. Assim como, por exemplo, a pessoa que deseja ser um eletricista, ele vai fazer um curso de eletricista, a pessoa que quer ser um delegado de polícia tem que fazer direito e conhecer das leis. Nada mais natural de que um pastor, por exemplo, ou alguém que almeja, né, ser um pastor um dia, ou até mesmo que a pessoa não queira ter ou não pense em ter nenhum cargo dentro da igreja, mas um curso de teologia com certeza vai ajudar a pessoa a entender melhor a palavra. Enfim. Por exemplo, eu tenho uma amiga, porque a gente não pode citar os nomes, ela é missionária. E ela fala assim pra mim, eu não tive unção de nenhum pastor que veio e me ungiu como missionária, mas eu tive uma revelação num sonho, através de Deus, que essa seria a minha missão aqui, né? De ser um instrumento dele, mas de ser uma missionária. Essa possibilidade pode acontecer? A pessoa tem uma revelação no sonho de qual é o ministério dela, de como que vai ser, se ela vai ser um pastor, se Deus está ungindo ela a um missionário, tem isso? Eu creio que sim, claro, pode ter, porque quem é que entende a forma como Deus trabalha? Não é? A obra é dele, a missão é dele, não é? E nós estamos aqui para obedecermos a ele. Então, não tem como nós, por exemplo, não dizermos que Deus não possa, através de um sonho, uma revelação, mostrar à pessoa as promessas que Ele tem para a vida daquela pessoa. Não só vamos saber se realmente, ou entendermos, ou acreditarmos que aquilo realmente é de Deus, se aquilo que a pessoa se dedica a fazer realmente é de Deus, pelos frutos que a pessoa vai gerar. Olha, né? Que bacana, isso é muito importante. Pastor, agora eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que está nos assistindo, dessa importância desse domingo, hoje que nós falamos da família, dos jovens, né, dessa vontade de curtir, mas é uma curtição que na verdade é sem responsabilidade nenhuma, né? Eles curtem assim pelo momento. Ou muitas pessoas mesmo que assistem ao nosso programa. O nosso programa hoje ele é muito visto na Tailândia, Vietnã. Olha que legal, né? Então ele vai para muitos países. Depois eu vou te mandar os links de onde é mais visto. Então a gente vê que hoje existe uma procura muito grande por essa motivação pela palavra de Deus. E principalmente através de transtornos, né? A gente vê desde uma criança, a um pai, a uma mãe, que às vezes tem hoje tantos transtornos psicológicos. Um amigo meu que é psiquiatra, ele fala, sabe por que existe transtorno? Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Se elas tivessem mais fé e conhecessem a palavra de Deus, elas não iriam nem tanto a médicos, não só ao psiquiatra. Então o que você deixaria de recado para o pessoal que está em casa? Olha, o principal recado que eu posso deixar para os nossos ouvintes, né, é que convidem Jesus Cristo para fazer parte das suas vidas. Amém. É o principal recado. É importante nós termos esse contato com Jesus Cristo. Às vezes a pessoa fala assim, eu convidei, eu acredito em Jesus, porque acreditar todo mundo acredita que Ele existe. Mas precisamos convidá-lo para fazer parte das nossas vidas, Amém. Para morar não somente dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Não é? Por exemplo, eu sempre faço uma relação, né? e sempre cito algum exemplo para a pessoa entender o que eu quero dizer. Às vezes você tem um problema que o prefeito da sua cidade pode te resolver. Só que você sabe que ele existe, você sabe onde ele fica, onde é a prefeitura da sua cidade, só que você chega lá, você não tem amizade com ele. E você chega lá, a pessoa fala assim, olha, ele está ocupado agora e não pode te atender. Ele poderia resolver o seu problema, não é? As pessoas, elas até confiam que existe Jesus, sabem que ele existe, até sabem onde ele está, né? Só que não são amigas dele. Então, se a pessoa não for amiga ou amigo de Jesus, não tiver intimidade com ele, não vai acontecer nada na sua vida. E para ter intimidade com Jesus, é como uma amizade qualquer. Você tem que se abrir, você tem que se abrir, você tem que conviver com aquela pessoa. Por exemplo, você faz amizade com alguém, com uma pessoa, e aquela pessoa se torna sua amiga,
aquela pessoa vem na sua casa, você vai na casa da pessoa, né? Aquela pessoa começa a influenciar você. Sim, faz parte do seu cotidiano. Faz parte do seu dia a cotidiano. dia. E você não faz algo que aquela pessoa não gosta. Porque ela é tua amiga. Né? Quem é realmente amigo, você não vai chatear ou magoar o seu amigo. Não. Então Jesus, o que Ele quer para as nossas vidas? Como é que Ele quer que você seja? Como é que Ele quer que nós sejamos? É assim que nós devemos ser, para sermos amigos dele. E ele poder, enfim, fazer parte das nossas vidas. Então não basta apenas saber que Deus existe, onde Deus está, não é? Nós temos que sermos amigos de Jesus. Deus. Como ele fez essa transformação da água para o vinho, é a transformação que ele faz nas nossas vidas, né? A gente chega dentro da igreja, às vezes, poucas vezes nós procuramos a Deus, né? Pela alegria, sempre pela dor. E Jesus vem, ele te faz um vaso novo, ele faz milagres, ele te transforma, né? Te edifica. É importante também, apenas para concluir esse pensamento, a Bíblia fala, em todas as passagens dos evangelhos, quando cita Jesus Cristo, sempre fala que uma grande multidão acompanhava ele. Verdade. Não é? Só que, veja que interessante, somente algumas pessoas que tinham o milagre de Jesus feito nas suas vidas. Embora sempre em volta de Jesus Cristo havia sempre uma grande multidão. Então até mesmo pessoas que estão dentro da igreja, às vezes fazem parte apenas da multidão. Né? Assim como na época em que Jesus viveu e andou aqui na terra, multidões andavam junto com ele. As pessoas estavam ao lado de Jesus, as pessoas sabiam que ele era o Filho de Deus, porque viam ele fazendo milagres, as pessoas conversavam com Jesus, mas nada de diferente acontecia na vida delas. Então não basta nós estarmos numa igreja, não basta nós às vezes até mesmo ouvirmos Jesus, não basta nós até mesmo vermos Ele, ouvirmos Ele, estarmos ao lado dEle, que isso significará que milagres acontecerão nas nossas vidas. Não, nós temos que ter algo a mais, algo que aquelas pessoas que receberam o milagre de Jesus tinham, e elas tinham sempre algo em comum. Elas desejavam muito Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que linda essa palavra, né? Até emocionei. É isso aí. Nós temos que desejar Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. Eu quero agradecer, né? Por ter nos recebido aqui na sua casa, né? Porque era pra gente ter gravado, não deu certo. Aí você foi, também não deu. Então recebeu nós aqui na cidade de Ibirá. Que Deus possa abençoar cada vez mais esse seu chamado, esse trabalho maravilhoso que você faz como pastor. E eu só posso agradecer mesmo, de coração. Que Deus abençoe muito, muito você, pastor. E até o próximo domingo, se Deus quiser.